Gênesis 45, versículo de número 4. O que impressiona para muitos na história de José foi a capacidade dele encarar os seus irmãos e não ter nenhum resquício de mágoa e conseguir olhar nos olhos dos irmãos e dizer: olha, eu lembro de tudo, mas isso não me dói mais, porque existem pessoas que lembram e sofrem com o que lembram, não é verdade? Padecem com aquilo que lembra, sente desejo às vezes da vingança, e até quando o diabo infelizmente trabalhou no coração daquela pessoa, até desejos de mortes, infelizmente, passa pelo coração e pelo pensamento da pessoa. Agora o José está tendo aquele encontro com os irmãos, e agora ele se mostra aos seus irmãos, e ele quer deixar bem claro: eu não quero que ninguém fique triste, nem com medo da minha atitude, pois agora eles encontram um homem poderoso, que é aquele mesmo irmão da cova, do poço, aquele mesmo irmão que teve as vestes rasgadas. Por isso nós lemos assim, Gênesis 45, versículo de número 4, vamos lá. Disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura, nem cega, ou seja, não haverá plantio nem colheita, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ele está fazendo uma análise que não é fácil de ser feita não, tá? Pode perceber que existem palavras que você ouve, que quando você vai levar à prática da sua vida, você percebe o tamanho do desafio. Ele está falando assim: agora eu estou entendendo tudo que Deus queria para mim. Eu chorei por isso, eu chorei. Eu me lamentei durante um bom tempo, eu me lamentei. Eu fiquei imaginando: meu Deus, por que disso? Sim, eu fiquei imaginando. Ou você acha que José dormiu todas as noites até chegar aqui, dizendo: não, tudo certo, Deus está no controle? Ele não murmurou, é verdade. Ele não murmurou, não temos registros de murmuração. Mas será que é pecado perguntar para Deus por quê? Numa terra estranha, num povo estranho, um povo que não tem Deus como único Senhor, um povo que não tem respeito nem temor ao Deus vivo, mas se cria deuses em cima de deuses. Mas agora ele está contando um testemunho completo. Quem permanece com Deus vai começar a entender. Não é um clichê para você, mas permaneça com Deus. Deus não vai te explicar todas as coisas que acontecem na sua vida, e você vai ter que se curar daquilo. E se aquilo ali fosse diferente? Quem está nas mãos de Deus vai viver os planos do Senhor, e nada mais do que isso, em nome do Senhor Jesus. E creia,
os planos do Senhor para você já são suficientes. Amém? Então eu vou reler só o verso 7. E eu quero que todos os que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida repitam bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Amém? Os planos de Deus não são compreendidos quando você está passando por eles. Não dá para entender. Pode ser o maior pregador, quem é que explica um homem justo que se afastou do mal a vida inteira e que sofreu o que Jó, por exemplo, sofreu? Quem é que explica aquilo? Para que permitir que Satanás toque na vida de um homem desse? José não consegue explicar totalmente o porquê passou, o motivo da dor, mas ele entendeu. Ele falou assim: olha, no final de tudo, até para guardar a vida de vocês, eu estou aqui. Eu segui um caminho dolorido, mas quem viveu o milagre da superação, que é o milagre de Manassés, lembra, mas não sofre, supera e ainda prospera para a glória de Deus. Amém? Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Isso, aplauda ao Senhor. Olha para o céu pela fé. E olha para Deus pela fé e diga: Senhor, me inclua nos teus planos. Senhor, faça a sua vontade em minha vida. Senhor, me faça permanecer em ti, ó Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a cada vida que te aplaude, te glorifica, louva o teu nome, inclua-nos, Senhor, nos teus planos, e envia, Espírito Santo, essa sua palavra com poder, autoridade, e que a tua palavra, ela vá, e ela produza resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Eu fico imaginando que só um milagre de Deus pode fazer com que uma pessoa comum, como nós somos, como o próprio José também era, tá? Por mais que hoje nós sabemos da história dele, sabemos o tamanho do testemunho dele e do exemplo que ele é, José se tornou uma pessoa tão importante no cenário bíblico que os teólogos costumam dizer que José é um tipo de Cristo, mas um tipo que eu digo pela semelhança, tá? Do perdão, da fidelidade, não que seja o próprio Cristo, tá? Nem reencarnação, um tipo, uma figura de Cristo, por causa da sua trajetória perdoadora. E agora eu fico imaginando ser vendido por pessoas que você imaginava ser protegida delas. Uma mentira de morte foi inventada. José vai parar no Egito. Só a culinária do Egito já é totalmente diferente do que ele estava habituado. O filho mais novo, que tinha um cuidado extremo do pai, um zelo absoluto do pai, agora não tem mais o seu pai. É vendido como escravo e avaliado como escravo pelos dentes, pela aparência, e ele era um jovem de boa aparência. Eu fico imaginando que ele tentou encontrar alguém que tivesse fé ali, mas todo mundo só serve o Deus da morte, o Deus do sol. Ele não encontra quem sirva a Deus de verdade. Ele não encontra. Eu fico imaginando que as pessoas falavam e por ele não entender, talvez ele apanhou bastante no Egito.
não entendia a língua. Teve que aprender outra língua, e a prova que eles realmente já tinham outra língua mesmo e não entendiam, é que os seus irmãos lá na frente, quando vão encontrá-lo, não percebem que é ele e não conseguem se comunicar, porque José usava um intérprete. Só que quando ele chega na casa de Potifar, algo extraordinário continua a acontecer, porque já era para esse homem estar morto, e simplesmente por causa de um segredo, que às vezes está na boca de muita gente, mas a pessoa parece que não toma posse disso. As pessoas costumam dizer, como um clichê de Deus abençoe, Deus é contigo. Mas a pessoa não tem o tamanho e às vezes a noção do que é a honra de ter Deus com ela. E alguns chegam até a dizer, Deus está comigo, mas olha como estão as coisas. Deus está comigo, mas olha o problema que eu tenho. E ela não percebe que só o fato de Deus estar com ela já é o motivo dela glorificar a Deus. Já é o motivo dela continuar a jornada. Deus está comigo, eu não vou desistir. Deus estar com você é o que você precisa para continuar a sua carreira da fé e concluí-la quando chegarmos com Deus lá no céu e permanecermos com Deus para sempre. Só que às vezes isso vira algo tão batido que a pessoa diz assim, tá bom, mas eu tenho meus problemas. Se Deus não fosse com José, a opressão daquele momento faria ele enlouquecer. O que ele passaria, não só de trauma com os irmãos, dali para frente, faria qualquer um desistir da vida. Eu tenho certeza que o José seria mais um jovem doente, talvez até morto, para suportar tudo aquilo, só a presença de Deus. Por favor, Gênesis 39. Gênesis 39. Vamos ler 2 versículos aqui, o versículo 1 e o versículo 2, tá? E José foi levado ao Egito, e Potifar, que era oficial de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Não é para te encher de ego isso. É para demonstrar o tamanho da misericórdia de Deus para conosco. Não quero que você se sinta o preferido. Eu quero que você se sinta como alguém que foi alcançado pela misericórdia. Ter a companhia do Senhor, seja para você que foi José, irmãos de José, seja para você que esteve numa cova, ou que lançou alguém numa cova, isso te trouxe até aqui. Deus está conosco, minha gente. Pastor, mas o José era muito mais perfeito do que eu. Então uma misericórdia maior te alcançou. Deus é contigo também. O que é que fez esse garoto, esse jovem, suportar tantos traumas e ainda chegar na casa do eunuco de Faraó, o oficial, e ainda trabalhar de uma maneira que aquela casa prosperou? Quantas pessoas não têm um emprego comum, e às vezes usa o carro da empresa de qualquer jeito e fala, não é meu mesmo, o patrão tem dinheiro para pagar. Tem gente que faz isso, sim ou não? Aqui não, graças a Deus. Hein, Gerson? Aqui
Não, ninguém. Olha o silêncio. Ah, vou rasgar esse papel aqui, depois compra outro. Aqui, graças a Deus, não. Lá fora, ele não, eu vou reduzir os custos. Porque ele cuidava da casa. Vou começar a organizar os horários. Olha, essa pessoa não funciona direito aqui. Eu vou dar a dica para ela estar ali. E o patrão dele começou a confiar as coisas. Lembre-se, a casa de Potifar foi próspera. Não é o José que está prosperando, ele ainda é escravo. Para resumir, ele ainda é acusado de algo terrível, de uma violência. E para resumir aqui, sem hipocrisia nenhuma, qualquer um de nós ficaríamos do lado da suposta vítima. Uma mulher com a roupa rasgada dizendo, ele me atacou. Qualquer um de nós. Por isso que é importante você não ficar condenando ninguém aleatoriamente. Às vezes a pessoa vê um negócio na televisão, ela acha que é juiz, né? Tá vendo? Ó? Por isso que eu falo, não dá para confiar. Porque qualquer um na sociedade comum diria, tá vendo, confiou no José, ele não tinha cara disso. Ou outros diriam, tá vendo, eu sabia que tinha algo, porque tem os detetives também, né? Já tinha me dado sinais, ó, eu sabia, estava bom demais para ser verdade. Ele vai para uma prisão. Para quem não sabe, a prisão pouco regenera o homem, piora o homem, infelizmente. Por isso que a palavra tem que ser pregada também nas prisões, para ver se salva alguém, porque infelizmente o ódio, a situação que se vive. Dizem que o Brasil tem 500 mil vagas no sistema prisional e nós temos uma população carcerária de mais de 1 milhão. Ou seja, o lugar que era para estar 6 presos tem no mínimo 12 e algumas têm 15, 18. Como é que vive bem assim, gente? E eu não estou falando de viver bem, de não pagar o crime, tá? Eu digo, como é que vai sair dali melhor? Pense nisso. Talvez você só vê de um lado o justiceiro, né? O lado humano, às vezes, fica e deixa a desejar. E não é o sentido de nós levantarmos uma opinião. É só você remeter-se a milhares de anos atrás e pensar como foi a prisão que José estava. Muito pior. Se no Egito até hoje, com todo respeito aos egípcios do mundo, mas é cheio de mosca até hoje. Procura lá culinária egípcia, vai dar até vontade de almoçar. Maravilhosa. Imagina na época de José. Imagina chegar na prisão dizendo, olha, esse homem mexeu com a mulher do oficial do faraó. Talvez apanhou, talvez ficou em solitárias, mas tinha uma coisa que ninguém podia tirar dele. É verdade que o caráter, a consciência limpa e a companhia de Deus. Por favor, ainda em Gênesis 39, verso de número 21. Gênesis 39, verso 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor, o chefe da prisão, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Para quem está convertido, tá? Quem está remido,
se arrependeu dos maus caminhos. Pode ser que você encontre uma pessoa e fale assim: só você para aguentar isso, porque eu teria feito isso ou aquilo. Só você para ficar calado numa situação dessa, eu teria feito isso ou aquilo. José não está recebendo uma liberdade, tá? Ele não pode sair. Ele está recebendo um trabalho sem remuneração, tá? Mas ele toma posse daquele trabalho. Ele toma. E ele, no seu sentido de servo, acredita: Deus me colocou ali para servir. E o melhor, Deus não me abandonou, Deus não está lá fora da prisão me esperando. Deus entrou nessa situação adversa e Deus continua sendo comigo. Eu não achei graça aos olhos do carcereiro Mor, porque eu fiz algo bom para ele. É porque Deus está comigo, e até onde não tem esperança, haverá esperança. Até onde não tinha mais jeito, Deus dará o jeito, e até o impossível acontece com os servos do Senhor. Imagine só, Deus estando com você. Não importa onde você for lançado, a presença dele dá sinais nítidos. Agora nós temos que só fazer uma simples reflexão. Deus estava com José e a consciência dele estava limpa, tá? Não pensa que Deus está com você que está vivendo morto no pecado, não. A consciência do José estava limpa. Eu não mexi naquela mulher. Quem está entendendo isso? Eu não fiz nada com os meus irmãos. Eu nunca roubei na casa de Potifar. Eu não vou defraudar essa prisão só porque eu estou passando essa injustiça. Deus está comigo. Para Deus estar com você, é importante você também estar com Ele e alinhado com Ele também. Porque às vezes nessas mensagens sobre José, todo mundo é José. Não é verdade? Só que tem gente que é Rúben. Tem gente que é Judá. Para você meditar na sua casa, depois marca aí em Gênesis 38 e lê o capítulo. Judá, depois que deu a incrível ideia de vender o seu irmão, porque foi o Judá que deu essa ideia, e era para ele proteger o irmão. Ele vai para uma terra distante, e ele fala: Deus vai ser comigo lá. Lá 2 filhos morrem, ele culpa a nora, depois se relaciona com a nora e ainda queria matar a nora. E depois ele percebeu: é verdade, pecador sou eu. E Deus não está comigo nisso. Você tem que avaliar, para Deus estar com você, a consciência tem que estar limpa. O pecado tem que ser deixado para que ele seja perdoado. Para que você tenha o maior benefício de ter a companhia de um Deus todo-poderoso. Deus estava com José. Essa era a diferença dele. Foi esquecido outras vezes? Foi. Foi largado lá, e até quem ele ajudou a sair de lá. Ele disse assim: olha, por favor, lembra de mim quando estiver lá para o faraó. Fala da injustiça que eu sofri. Pede para o faraó reavaliar a situação. Pede uma audiência com ele. Fala o que eu estou fazendo aqui. E às vezes a pessoa pensa que Deus não está com ela, porque ela está há anos na batalha. E parece que a vida não muda. Porque cá entre nós, ter a bênção, o milagre de Manassés, a bênção de Efraim, ser governante, todo mundo quer. Mas se nós falássemos assim: quer 13 anos de sofrimento? Minha gente, 13 anos não é 13 dias não, viu? 13 dias já é difícil. 13 anos de sofrimento.
Aproximadamente. Passando situações sem Deus falar, olha, eu vou te tirar disso. Deus não falava isso com ele. Deus não usava profeta. Que profeta? Você tem recursos maiores do que José hoje. Você está ouvindo que Deus estará contigo se você estiver com ele? Você está ouvindo que Deus pode mudar todas as coisas? Você não está sozinho nesta batalha, porque além do Senhor, nós estamos também juntos nesta batalha. Você está passos à frente de José. Muitos passos à frente. O Senhor, quando escolhe alguém, Ele lembra do conserto que Ele tem. Por favor, abra comigo em Isaías 41. Por favor, Isaías 41. Livro de Isaías, capítulo 41. Nós vamos ler o versículo 1 em diante, tá? Quando você achar, diga amém. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Deus está perguntando para mim e para você, tá? Quem levantou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os, passa em paz por uma vereda em que com os pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou ao seu companheiro e disse. Então procure uma pessoa perto de você e diz para ela, esforça-te. E o artífice animou ourives. E o que alisa com o martelo, modela com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, te chamei entre os mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E mesmo se houver injustiça, abandono, infidelidade de outro para com você, e acredite, nós estávamos até conferindo sexta-feira, é maldito o homem que confia, e confiar, eu estava falando sexta, é pendurar-se. Tem gente que está pendurado nos outros. Vai cair, querido. Maldito quem confia em político. Maldito quem faz de pastor um bezerro de ouro. Maldito. Maldito.
Maldito em quem faz de um líder religioso um intermediário a Jesus. Maldito. Vai se pendurar e vai cair. Deus está dizendo: não te assombre, não se assuste. Eu sou contigo. E eu te sustento na destra do meu poder. Eu sustentei Abraão, Isaque e Jacó. Eu sustentei José. Se você andar na minha presença, eu vou te sustentar. Eu serei a sua justiça, a sua provisão. Eu serei o seu escape, o seu escudo, o seu galardão e a sua salvação. Comemore, querido, alegre-se. Deus está conosco. O Deus de Jacó é também o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Porque se Deus não for conosco, no primeiro desafio que nós enfrentarmos, que não estivermos preparados, estaremos mortos. Se Deus não fosse conosco, quem hoje pensa, mas eu nem sempre fui José, eu nem sempre andei na presença de Deus. Eu já andei por caminhos tortuosos, pastor. Já falei coisas terríveis. Deus também quer estar com você. Ele também quer. Pastor, mas eu já até blasfemei da igreja. Já blasfemei até de Deus. Deus quer tanto estar com você. Ele está dizendo, então vamos andar juntos. Pastor, mas eu estou numa prova de fogo. Tem gente que diz assim, mas eu estou com água, ó. E não é de agora não. Estou na ponta do pé para sobreviver. Tem gente que se sente assim todos os dias. Tem gente que se sente assim, que qualquer situação adversa para ela parece ser a gota d'água. Parece ser a gota d'água. Olha ainda em Isaías 43, por favor. Versículo de número 1. Isaías 43, versículo de número 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Você sabe o que é remir? Eu te lavei. Até porque o Jacó não tem o mesmo bom testemunho do José. O José é um tipo de Cristo. O Jacó é um tipo eu e você. Quem aqui foi mais Jacó do que José? Que bom que só metade assumiu, viu? O resto é só José. Tá bom. Eu fui mais Jacó do que José. Só que Deus está falando, eu te criei Jacó, mas eu fui te formando Israel. Fui trabalhando a sua fé. Eu usei até as lutas, as injustiças. Eu usei até os seus erros para fazer com que o seu ego caísse no chão. Até porque você já viu uma pessoa que se acha perfeita demais? O ego dela, ó, ultrapassa a altura dela mesma. E Deus permite às vezes a queda, que o vaso quebre-se. Porque aí você sabe, eu estou nas mãos do oleiro, eu tenho que ter humildade. O Jacó teve que dormir numa pedra, para que ele tivesse um encontro com Deus. E mesmo ele sendo filho de Isaque, nada mais, nada menos do que o amigo de Deus Abraão, porque naquela época não se dizia neto, né? Era filho também. Ele chega a dizer, agora, a partir de hoje, o Senhor será o meu Deus. Ele se converte depois de longos anos. Depois dele achar que a bênção do pai dele era tão importante, ao ponto dele brigar em casa por aquela bênção, mentir para o seu pai cego, usar a sua mãe como cúmplice daquela mentira.
Tem gente que às vezes passa uma vida inteira tentando enganar até que tem uma vida com Deus. Verdade ou não é? Não, mas Deus está comigo, e a pessoa vai se enganando. E uma coisa dá certo para ela, mas 10 dá errado. E ela percebe que não saiu do lugar, não progrediu. Deus permite às vezes a pessoa se encher de ego e achar que já sabe de tudo. Não, eu sei, vou traçar meu destino. Aí a pessoa vai lá e começa a dar volta em desertos. Deus está falando, eu te criei, Jacó. Eu te formei, Israel. Eu te remi. Eu perdoei você. Eu paguei a sua dívida. Eu te lavei por completo com o meu sangue. É isso que o Senhor Jesus está nos lembrando hoje. Chamei-te pelo teu nome. Tu és. Pastor, e se eu fugir? Pode tentar. Mas até no ventre de um grande peixe, Deus vai te lembrar. Tu és meu. Você pode ir para o mundo? Talvez você já até foi. Mas Deus vai te lembrar. Tu és meu. Você pode se revoltar, dizer, eu não vou mais servir a Deus. Deus é comigo e só acontece isso. Deus vai te lembrar. Até na sua revolta, na sua incredulidade. Tu és meu. Eu já te chamei, eu não vou tornar atrás. Eu sou o teu Deus, eu te criei, eu te formei, eu te remi. E eu não vou desistir de você não. Tu és meu. Deus não abre mão, querido. Tu és meu. Pastor, mas estão dizendo que eu sou Jacó, que eu enganei. Estão lembrando o meu passado. Tu és meu, então eu vou fazer você superar esse passado de sofrimento. Tu és meu, eu vou te perdoar, eu vou endireitar as suas veredas, eu vou te ensinar o caminho da salvação, eu vou transformar as coisas na sua vida, eu vou te mostrar o que é temor novamente, eu acendo a chama do primeiro amor, porque você pertence ao Senhor. E não adianta fugir disso. Pode tentar, alguns já tentaram. Mas Davi falou, se eu colocar minha cama até no inferno, Deus vai me lembrar, você é meu. Não vou deixar o diabo tocar em você, isso é misericórdia de Deus. E olha o versículo de número 2. E quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Obrigado, Senhor. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Um dia Jacó decidiu fugir da casa de Labão, seu sogro. Ele chama as suas esposas, 2 filhas de Labão, e diz, olha, seu pai só está atrapalhando a nossa vida. Vamos arrumar as coisas e vamos embora com os nossos filhos. Vamos voltar para a casa do meu pai, porque tem uma promessa de Deus para a minha vida, e Deus está comigo. Eu estou prosperando a casa do seu pai, está na hora de nós prosperarmos. O Labão ajuntou os seus criados e falou, nós vamos interceptar Jacó. Só que ele não sabia e talvez ouviu falar, mas não acreditou que Deus era com Jacó. Mesmo com Jacó, que era conhecido por enganar, por mentir, por ter abandonado a família. Não importa o que as pessoas vão lembrar de você, o que importa é quem você está se tornando em Deus. Até porque cá entre nós, no mundo, nas pessoas religiosas, as pessoas nunca esquecem o passado. E para seguir em frente, precisa-se superar o passado. Deus encontrou com Labão no meio do caminho. E disse, você está indo atrás do Jacó? É melhor que a sua busca seja de paz, porque eu estou com ele. Quando Jacó ia passando
nas civilizações antigas, a palavra de Deus diz que o temor caía sobre o povo. E ninguém mexia com ele. E não é porque ele era despeitado, não. É porque o temor de Deus chegava na frente. Deus era com ele. Você tem que ter essa companhia, querido. Eu sei que a frase Deus é contigo, ela é muito falada. Mas você precisa se aprofundar em que poder é ter a companhia do nosso Senhor. Você precisa ter hoje essa companhia mais a sério do que você já teve até chegar aqui. Abra, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Para a gente fechar, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler com você o versículo de número 7. Eu disse para você durante a mensagem que o fato de nós estarmos com Deus não é um fato de soberba, não, tá? Não é um motivo para viver errado e falar, Deus está comigo, Deus vai me cobrir, Deus vai me garantir. Não, não é isso. Não é para esse pensamento corrupto que a pessoa tem que se assegurar em Deus. Ela tem que lembrar que ter Deus e a companhia do Senhor é algo poderoso, mas ela não pode esquecer de quem ela é por essência. E olha o que está escrito aqui. Temos, porém, esse tesouro em vaso. Você é vaso? O tesouro é Deus. Quem está entendendo isso? Pastor, mas Deus está comigo. Mas sou vaso de barro. Continuo sendo vaso de barro. Pastor, mas Deus fez coisas grandiosas. Glória a Deus. Mas ainda sou um vaso de barro. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, hein? Mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ei, quem olhava para o José, mais um trauma em um escravo que não vai conseguir se adaptar e vai morrer. Esse seria o cenário normal. Chegou muito novo, desculpa a expressão, mas filhinho de papai. Não é verdade? Não era isso que ele era? Filho preferido, com túnica feita pelo pai, não é? Melhor parte do mingau. Você gosta de mingau? Bom que aqui faz um friozinho, né? Para tomar um mingau né? É bom. O pai dava a melhor parte do mingau para ele, fritava a bananinha no final da tarde, hein? Dava a costela do peixe para ele. Os outros ficavam com a cabeça. Você gosta de comer cabeça de peixe? Eu prefiro a costela. O lombo. Toma, José, toma. Toma, Zezinho. Aí esse
menino, esse garoto, esse jovem, é levado ao Egito, apanhando, acorrentado. Na ordem natural, ele não sobreviveria, minha gente. Ele não sobreviveria, ele não se adaptaria. Mas Deus foi com ele. Ele não está destruído. Ele não vai morrer na depressão. Deus vai dar um escape, Deus vai criar um caminho. O Senhor criou um povo poderoso do meio do deserto. Deus não é tão poderoso que Ele pode dar o mesmo Espírito para você. Você não está destruído, você não está morto. O plano de Deus não acabou, a obra continua. O Senhor é poderoso e Ele está conosco. E glória a Deus por isso. Você não está destruído. Você não foi abandonado. Pastor, e o que eu passei te trouxe até aqui. E graças a Deus por isso. Por isso que no texto de Gênesis 45, José falou: eu não quero nem ninguém chorando aqui. Chora não. Deus fez tudo isso, usou a maldade de vocês e me fez o bem. Imagina José olhando para eles, rindo e falando: glória a Deus pela vida de vocês, hein? Agora eu vou sustentar vocês. Sabe aquele sonho? Vai se realizar. E o José não é vingativo. Esse é o milagre. O José não é aquele homem de lançar no rosto. Ele entrega a melhor terra. Ele dá total condição para que os seus irmãos vivam com dignidade. Isso é ser um cristão. É você oferecer o que não lhe deram. É você ter a capacidade, porque isso é uma capacidade que Deus dá, de você perdoar e continuar seguindo em frente. Amém? Vamos ficar em pé. Pessoal, sempre que nós falamos do José, nós temos um exemplo de perfeição de fé cristã e um nível muito alto. E nós percebemos, usando os textos bíblicos e meditando, que José foi realmente um nível moral e espiritual tão alto que tem pessoas que dizem assim: mas só o José para aguentar isso, eu não teria aguentado isso. É verdade, ele viveu algo tão terrível que seria digno talvez de uma vingança, né? Seria digno dele fingir que não era com ele, né? Deixa esses meus irmãos aí, esses mentirosos. E é verdade que ele não confiou de pronto nos irmãos, ele fez alguns testes. E ele chega a perguntar: meu pai realmente está vivo ou é mentira de vocês? Porque ele não tinha informação. Ele não tinha informação daquilo, se era verdade ou não. José não poderia confiar nos irmãos novamente. Não se esqueça disso. Pastor, eu perdoei a pessoa que me devia. Tudo bem, mas vai emprestar de novo? Só se quiser doar. Não, pastor, eu quero doar o dinheiro. Tudo bem, doa então, mas não cobre depois. Você já sabe que daquela fonte não vai sair. O José não confia nos irmãos mais. Ele não sabe se fizeram maldade com Benjamim, que é também o irmão mais novo agora, nessa ocasião. Ele não sabe se até mataram o pai, não sabe até que ponto chega a maldade do ser humano. O José não sabe descrever. Mas depois de tudo estando acertado para José, ele percebe: eu não vou ficar prendendo esses meus irmãos não, que não tiveram um encontro com Deus, pelo menos nos textos que acompanhamos, que até depois da morte do seu pai ainda mentem.
Ô José, o pai falou isso, isso, isso. E o pai não tinha falado nada. Por causa da acomodação dos filhos de Jacó, o Egito foi um cenário de escravidão por 4 gerações ainda. Porque depois vem um faraó que não quer nem saber do José, não respeita nada. E começa a perceber que o povo está se multiplicando, começa a ser uma ameaça para eles. Então a escravidão começa. Primeiro com impostos altíssimos, quando o povo perdeu tudo o que tinha, aí então dê a própria vida para que vocês tenham sustento aqui. Escravidão. Medite o quanto é difícil viver o milagre de Manassés e falar, não, vou seguir em frente sem sofrer, pastor. Vou só seguir em frente. Difícil, hein? Só Deus pode trabalhar no coração de alguém, principalmente alguém que sofreu. Principalmente alguém que também fez sofrer. Tem gente que não se perdoa, não. Talvez até quem sofreu já perdoou a pessoa e disse, olha, por mim, está tudo certo. Mas a pessoa não se dá o perdão. Ela não se dá o perdão. E ela fica até hoje, olha, eu estou pagando pelos meus erros. Se você pagasse pelos seus erros, o salário seria a morte do pecado. Se você morresse nos seus pecados, sua alma já estaria no inferno. Imagina o Senhor Jesus que teria motivos para condenar a todos. Estava meditando esse final de semana e lembrando o que disse Jesus. Jesus disse, se você pecar até contra o Pai e contra o Filho, nós perdoamos. O Senhor só protegeu o Espírito Santo e disse, ó, contra o Espírito Santo não, então tomem cuidado. Mas sabe essas atrocidades que fazem aí, usando imagens de Cristo, né, como se fosse imagem? Jesus perdoa, querido. Jesus perdoa. A pessoa não tem entendimento do que está fazendo. O que é que ele disse na cruz? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Rúben tem o coração pesado. Judá também tem. Naphtali também tem. E eles ficam pensando a todo instante, nós estamos padecendo porque não acudimos o nosso irmão. E o José está dizendo, fiquem em paz, viu? Deus transformou tudo isso para dar um grande livramento. Quanta porta fechada não faz você externar um choro e falar, oh meu Deus, por que eu queria que isso desse tão certo? E quantas coisas não precisam às vezes dar errado para depois tudo se encaixar e você, meu Deus do céu. É difícil passar, né? Mas às vezes é preciso. Isso ninguém vai explicar. Pregação nenhuma vai dizer para você, não, fique tranquilo, nós temos uma fórmula mágica. A única coisa que nós temos de consolo é olharmos para a palavra e pensarmos assim, se foi com José, se foi com Jacó, porque o José está no nível mais alto, né? Pelo menos para mim, não sei para você. Mais José ou mais Jacó você? Todo mundo quer ser o José, né? Mas o José aumentou o nível demais. Mas também Deus pode ser com Jacó. Com Jacó que se transforma em Israel. Que aprende a voltar à casa de Deus e falar assim, é aqui o meu altar. Que aprende a limpar a casa quando é preciso. Que aprende a voltar ao irmão, liberar o perdão e também ser perdoado. Porque o Jacó viveu também, graças a Deus, esse reencontro. Imagina quando Jacó encontra o seu filho José, foi uma alegria. Imagina o Jacó pensando, meu filho, como é que você se virou? Sabe Deus que esteve contigo, pai, no deserto?
que te guiou pelo caminho, que fez as pazes com Esaú e o Senhor, que guardou sua casa, que prosperou o Senhor, que mesmo Labão tentando te enganar, te prosperou, te abençoou, Ele também esteve comigo, está comigo até hoje. Para que um faraó se tornasse o abençoador, Deus realmente estava com José. Deus também quer estar com você, mas você precisa querer estar com Deus. Deus não vai forçar, dizer assim, eu quero que você faça essa escolha. Não, Deus permite a sua escolha. Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, vamos nos inclinar para Ele. Às vezes a pessoa na época da internet vê vídeos da pessoa servindo ao diabo, falando besteira e fala, como pode, isso está errado. Deus permite, querido, a pessoa fazer a escolha dela. Você também tem que respeitar a escolha dos outros. Eu não vou criticar, não. Ontem nós fomos fazer uma ação evangelística, eu encontrei espíritas, eu encontrei católicos, eu encontrei evangélicos, eu encontrei pessoas que não têm crença nenhuma. E nós fizemos o quê? Além de respeitarmos, é claro. Recebe uma oração nossa? Eu recebo uma oração, pastor, vai me ajudar. Amém, eu orei. Nós temos que respeitar. Pastor, e se a pessoa não quiser se converter, ora, a chance que ela tem, eu também tenho. Nós temos uma liberdade em Cristo, inclusive de não termos a Cristo. Inclusive de não termos a Cristo. Deus vai desistir de você? De jeito nenhum. Até o teu último suspiro Ele vai insistir. Ele vai te dar sinais, Ele vai mover coisas, mover pessoas, fechar a porta aqui, abrir outra ali, para que você venha. Ele vai tentar cordas de amor, vai tentar puxar os ganchos nos narizes. De tudo Ele vai fazer, de tudo Ele vai trabalhar, para que você volte a estar com Ele, para que você que nunca esteve, esteja com Ele. Deus não estava com Jacó na mentira para o seu pai. Se Deus estivesse com ele, Deus diria para ele, meu filho, você não precisa mentir não. A bênção quem dá sou eu. E eu já tinha dito lá no início, que o maior servirá ao menor, fique em paz. Segue teu caminho na verdade. Mas Deus foi encontrá-lo lá no deserto, quando não tinha mais companhia de ninguém. Deus tem maneiras de nos encontrar, querido. Tem maneiras. Pastor, é verdade, Deus me encontrou num lugar que ninguém mais me encontraria. Deus acessa o que ninguém acessa, querido. Deus ouve o que ninguém ouve, vê o que ninguém vê. Pastor, eu quero estar com Deus. Então o primeiro passo é que você entregue a tua vida para Jesus. Confesse-o como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Pastor, eu quero estar com Deus. Eu quero estar com Jesus. Se você quer estar com Ele, por favor, se você nunca fez isso, dá um sinal com sua mão direita. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Entrega a tua vida para Jesus agora. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. O que eu preciso é de uma reconciliação. Eu vou falar por mim, tá? Da experiência que eu tive. E eu já falei isso muitas vezes. E quero repetir. Que vai te edificar. Quando eu fui me reconciliar com Deus, eu sentei na última cadeira e eu pensei assim, eu não preciso não. Eu cresci na igreja. Eu cresci na igreja. Falava, não, daqui eu já ouvi, já entendi. E aquilo era simplesmente orgulho da minha parte. Até que um mês se passou, eu indo na igreja. Eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, meu Deus, por que é que minha vida não muda? Já era para estar mudando. Eu já larguei as amizades, já larguei as más companhias, os pensamentos maus.
De casa, trabalho, igreja, casa, era assim, minha rotina ficou assim. Não tinha mais amigo nenhum, a não ser dentro da minha casa. Buscando o certo, abençoando o meu trabalho, ganhando alma até no trabalho. Evangelizando pessoas para ir comigo, dava carona e já aproveitava. Deus falou, é porque você precisa voltar. Se reconciliar. Então aquilo ali faria o quê? Quebraria o meu ego. A minha resistência. E eu fiz. Com vergonha, confesso. Eu senti vergonha. Mas eu fiz. Falei, é isso que eu preciso fazer? Então eu vou fazer. Falei, já fiz tantas coisas no mundo que não era para ter feito, então, para Deus eu vou fazer. E com vergonha mesmo eu vim até o altar. Então, às vezes, para se reconciliar, pode ser que você tenha que enfrentar isso. Pode ser que você tenha que enfrentar a sua própria mente tentando te enganar. E o que vão falar de você não importa. Não importa. Pastor, eu quero me reconciliar. Quero firmar uma aliança com Deus. Se você quer firmar uma aliança com Deus, por favor, dá um sinal com sua mão direita. Eu quero que você se reconcilie com Deus agora. Nós